Muito obrigada pela oportunidade. Eu fico muito feliz da gente compartilhar, né, a nossa experiência. E eu fiquei muito feliz quando a Fisioquantic lançou essa linha voltada para animais, que é comportamental, mas a gente sabe que sempre ajuda na parte física, né? Então, agradeço a você, Efferson, a Sabrina, todas as pessoas envolvidas aí e os representantes, que eu recebo muitas dúvidas também, a gente está sempre pronta a ajudar no que for possível. Lógico que às vezes o problema é mais complexo, né? Então, mas assim, quem já conhece a linha, eu peço só um pouquinho de paciência, porque a gente vai explicar, porque deve ter pessoas novas, né? Mas no final aguardem que tem um caso novo, bem interessante, para vocês que eu usei, além da linha convencional, da linha da fisioquântica, eu usei a Zooquantic, um frequencial só que fez muita diferença, e o tratamento convencional, gente, por mais, uma coisa que eu quero começar a falar, por mais que seja emocional, se tiver um problema mais grave, vai ter que continuar com o tratamento que o seu veterinário, ou se você é vet, que você preconizou, né? Na verdade, quando é emocional, a gente preconiza a prevenção também, né? A gente tem que ver a prevenção. Mas vamos lá, vamos começando aqui. Aqui são as duas amiguinhas, esse aqui são dois pacientes que eu trato, é isso que a gente quer, a harmonia, né? Entre eles, que não tem a briga, porque as brigas dão o estresse, a gente sabe que causa muitos problemas, tanto para a gente como para os animais também. A gente quer uma convivência pacífica. Então, aqui vocês já estão acostumados que tudo tem frequência, tanto que nossos frequenciais, eles por isso que chama frequencial, porque cada um tem sua frequência específica. Esse mix de floral também tem uma frequência específica para cada caso. Então, esse quadro, acho que todo mundo já viu, né? A frequência do cérebro. Quando sair dessa faixa, a gente vai ter problema. Quando a pessoa está resfriada, aqui está em 58 megahertz. Essa parte eu acredito que todo mundo saiba, né? Quando o indivíduo, o animal está para falecer, está aqui a baixa frequência, por isso que a frequência baixa nunca é boa. Aqui a gente sabe que cada tecido, cada órgão tem a sua frequência, como as notas musicais, né? E as substâncias químicas, né? O cálcio, o cobalto, tudo tem frequência nesse nosso universo, né? E aqui, os animais, antigamente, eles não eram considerados seres seniscientes. O que é senisciente? Ele é originário da palavra senisciente, que significa sentir, capacidade de sofrer, de sentir prazer ou felicidade. É dessa forma, de sentir, estar consciente de si próprio, não só com ele, mas com o ambiente. Então, a gente sabe que o ambiente que o animal é tratado e como o tutor interage com ele é muito importante. E pensando nisso, né, a Fisioquantic lançou essa linha para harmonizar até os tutores e seus pets, né, e entre eles também. E antigamente, o que eu falo sempre, o animal ficava no quintal. Então, não tinha uma interação, e hoje a gente sabe que, não é a aula de hoje, mas a gente sabe que tem os campos móficos, que hoje o tutor tem uma determinada patologia, o animal acaba tendo. Isso até hoje eu tive um relato desse, que é meio chato você perguntar para o tutor o que ele tem de saúde, mas às vezes você está na dúvida e aí você acaba chegando numa conclusão. A pessoa mesma fala, mas doutor, eu tenho a mesma coisa. Eu falei, então assim, a gente acha até que é um papo de doido, né? Mas não é. Cada vez mais eles são muito próximos, eles estão nesse mundo para nos ajudar, para a gente ajuda na evolução deles e eles ajudam na nossa evolução. Tanto que hoje sabemos que eles são seres seniscientes, mas há muito tempo atrás ninguém nem imaginava, não tinha lei para proteger esses animais, eram maltratados, ficavam de qualquer jeito. Lógico que ainda existe muita crueldade, mas também existe muita indignação. As pessoas hoje elas se importam, né? Então, a saúde ela é vista como um bem-estar geral, né? Físico, mental, emocional, social, espiritual, capacita o ser vivo a estar em equilíbrio com a existência. No caso dos pets, a gente tem que ver, como eu falei, a integração entre eles, o ambiente, os tutores.
Porque, assim, se é um ambiente também muito ruim, de reclamação, de gente chorando, gente gritando, esse animal, por mais frequencial que você vai dar, não vai resolver. Então, o que é interessante é que, às vezes, a gente chega para a pessoa e fala: olha, se você não se modificar, não vai dar certo. Você gosta do seu animal? Ah, eu gosto. Então, vamos trabalhar isso aí, vamos, porque ele vai acabar sentindo o que você está sentindo, como uma criança, né? E às vezes a gente consegue até, com sucesso, mudar um pouquinho a frequência daquele lugar. Hoje, quer dizer, isso aqui está um pouco defasado, mas é para ter uma ideia geral, né? Que em 2018, está bem defasado com a pandemia, eu sei que as pessoas também pegaram muitos animais, mas também abandonaram, então não sei se essa faixa de 139 milhões de animais, de pets, né? Entre cães que estão em primeiro lugar, mas os gatos estão muito promissores, porque eles são silenciosos, eles se adaptam muito bem a ambientes até não tão grandes. Peixes, coelhos, roedores, aves. Então, a gente sabe que hoje é uma realidade a convivência com os pets. Então, o médico veterinário ele vai atuar como parceiro nesse processo de cura. O importante é o tutor fazer a parte dele e também decidir o que tem que fazer. As intervenções elas são direcionadas para tratar o doente, bem como o pet. Então a gente vê tudo, a gente vê se ele dorme, se ele come, o que está afligindo, o ambiente. Quando você faz uma consulta em domicílio, você já tem tudo isso mais fácil do que na clínica, porque na clínica a pessoa às vezes não fala o que a gente quer saber ao certo. Aí você às vezes vai no ambiente e você vê algumas coisas que podem ser corrigidas, né? E os tutores, eles são orientados a reconhecer, administrar e administrar esses fatores estressantes e, se possível, diminuir. Então, a gente acaba orientando, porque além dos frequenciais, eles têm que ter uma boa nutrição. Então, se não tiver uma boa nutrição, que às vezes a pessoa fala assim, ah, ele não está comendo, mas ele tomou soro. Não, soro só é para hidratar, é para a gente chegar no equilíbrio eletrolítico do ser vivo, mas precisa se alimentar. E as influências ambientais que a gente está falando são importantes, né, no processo de cura e na saúde. E elas são investigadas, como eu falei, para a gente fazer um plano de tratamento. Por exemplo, um animal que às vezes tem uma dermatite, quanto em quanto ele toma banho, são coisas, o que você passa na casa, tudo isso tem a ver com o ambiente. E o mais interessante é que tem que ser individual, cada paciente, então muitas vezes as pessoas usam frequencial, ah, mas eu usei no outro animal, não, aquele frequencial pode servir para o seu outro animal, mas é um plano de tratamento individualizado. O tratamento que eu digo, se tiver outras patologias, né? Porque se for só com um floral, seria mais uma terapia. Então, ele é individual, dependendo do que vai se necessitar, né? E o mais importante é a promoção e a prevenção. Então, o que eu vejo muitas vezes, eu também faço acupuntura, as pessoas me chamam quando o animal não levanta mais, e aí já é mais difícil, ele já perdeu massa muscular, massa óssea, então, não que a gente às vezes consiga, mas é muito melhor quando ele começa a mancar, começou a claudicar, está com dificuldade de subir na cama, se ele dorme na cama com o tutor, ou se sobe em alguma cadeira, está arrastando a patinha, esse é o momento, até antes disso, né? Mas as pessoas às vezes não têm um pouco de noção disso. E foi feita essa pesquisa, né? Então eu fiquei aqui no Brasil e constatou-se que 98,3% dos veterinários eram consultados por problemas de comportamento. E as principais queixas eram comportamento destrutivo, agressividade, eliminações inapropriadas, com urina e fezes, vocalizações excessivas, seria latidos, miados, medo de barulho. E esse outro autor também falou que os donos de gato apontavam problemas destrutivos e, principal, a eliminação de fezes e urina e comportamento destrutivos. Então, eliminação de fezes em lugares inadequados e urina também. Detalhe, o gato,
ele, se você não tiver um arranhador próprio, ele também vai arranhar onde ele quiser. E o gato, ele, de filhote, se ele arranha em determinada posição, em determinado lugar, ele vai arranhar direto. Então, você tem que fazer o tal do enriquecimento ambiental, com brinquedos, com arranhadores próprios, às vezes até tronco de madeira. Esse outro autor também fala das mesmas coisas, as mesmas queixas. Então, comportamentos esses fazem parte da estatística de abandono de animal. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando a Fisiquântica fez essa linha, para a gente tentar, pelo menos, nós somos até uma gotinha no oceano, mas para a gente tentar minimizar isso. E também conscientizar que um animal, quando você adota, compra, seja lá o que for, é para a vida toda dele. E até da sua, né? Se deixar, se você tem uma certa idade, o animal tem que ter uma madrinha, ou até a pessoa nova, se tipo, me acontece alguma coisa, quem que vai cuidar do meu animal? É uma das coisas que a gente também tem que pensar. E assim, se a pessoa não tem paciência, se ela nunca teve, se ela acha que esse animal vai compor o seu vazio, ele vai preencher seu vazio emocional, tá errado. Não vai mesmo, porque depois que ele cresce, perdeu a graça de filhote e ela vai procurar outra coisa. Aqui, peraí, deixa eu voltar aqui. Nós temos a medicina convencional, as terapias integrativas, né? O que é importante? A interação do tutor, as emoções que eles sentem e até do próprio tutor, o meio ambiente, a nutrição, a atividade física, que não pode ser muita nem pouca, mas assim, eu vejo aqui em Santos a gente tem uma lei que proíbe que as pessoas andem com o cachorro na coleira de bicicleta, você tem que sempre estar em igualdade com o animal. Se você quer correr com ele, corra, mas quando você cansar, cansou. A mesma coisa no verão, aqui é muito quente, tem gente que sai em horários inapropriados, o animal queima a pata. Sono, tem gente que vira a madrugada vendo série, e aí o bicho às vezes fica acordado junto. Então, tudo isso a gente tem que ver. E a gente sempre acaba complementando, né, com a medicina convencional quando é necessário. A gente não exclui, a gente integra. E como é que a gente trabalha? A gente começa com os detox, todo mundo sabe como é que funciona, né? Mas quem é novo, a gente desintoxica emoções, parasitas, metais pesados, desinflama, trata do terreno biológico, vê como estão os receptores, se eles estão com problema. A gente tem uma linha para isso. Nutrir e hidratar. Muitas vezes a gente não percebe que o animal está desidratado. Então, tem aquele teste de puxar a pele, se ela está muito lenta, ele está desidratado, mas sempre, qualquer dúvida, leve ao veterinário. E restabelecer sempre a função. Isso seria, né, o geral. Então, hoje, a gente vai falar das emoções, mas no final, o caso clínico vai pegar bastante coisa aí que vocês vão ver. E nessa linha Zooquantic, a terminologia correta não é produto veterinário, porque não é, ele é de uso veterinário, sem ação terapêutica. Eles não são medicamentos, mas eles ajudam na terapia, porque se a gente coloca que é medicamento, você tem que fazer aqueles vários testes. Então, ele tem uma ação terapêutica, mas eles não são produtos veterinários, eles são de uso veterinário, essa linha Zooquantic. Ele é indicado para promover o bem-estar dos animais, porque ele vai equilibrar, sem gerar efeitos colaterais. Então, às vezes, essa linha não é tão grande que nem as outras, mas ela é bem grandinha. Se por acaso não fizer o efeito que você espera, mal não vai causar, ela não agudiza nada. Então, eles podem ser usados de uma forma única, ou a gente vai dar uns exemplos depois, associados usando também outras terapias, você pode usar com fitoterapia chinesa, fitoterapia brasileira, acupuntura, ozônio, o que você quiser, e também com o tratamento convencional. A gente trata tanto silvestres como os domésticos, em qualquer fase da vida, sem restrição. E o que a gente tem que observar? A espécie, né? Qual é a idade? A raça tem algumas particularidades.
Os machos e as fêmeas têm comportamentos diferentes, e aqui muito importante, o histórico de traumas e patologias. Não menos importante, o que eu já falei, ou se ele convive com crianças, animais, idosos, como é que é essa dinâmica da casa, né? O tutor, como é que é o modo de vida dele? Ele vai se comprometer a cuidar do animal? Porque, assim, muitas vezes você tem que dar de hora em hora em casos agudos, outras vezes você tem que dar 3 a 4 vezes. Então, a gente precisa de uma colaboração imensa, porque é aquele negócio, o animal, coitado, ele não vai pegar o floral e tomar, mesmo com um medicamento também não vai conseguir. Então, a gente precisa fazer um time com esse tutor e todas as pessoas da família, até para contar para a gente o que alguém não viu, o que aconteceu. Olha, mas em tal dia aconteceu tal coisa. Então, é super importante. São detalhes, né? A gente tem que. E às vezes, eu falo como veterinária, se tiver colega veterinário aqui, que acontece? Pergunte de várias formas diferentes, como para você saber se faltou alguma coisa na informação que você está querendo saber, de várias maneiras diferentes. E às vezes até para outra pessoa que está do lado. E me explica de novo como é que é isso. Então, assim, porque às vezes são detalhes que a pessoa não conta, que não acha importante, não é por maldade, e a gente precisa da informação. Olha, a diferença de como, isso é bem engraçado, tem vários que podem procurar na internet, várias ilustrações dessas, como o cachorro recebe o gato. O gato está sempre na dele, ele vai lá se ele quiser, mas cada um. Então, o que que acontece? A espécie é importante, porque você vai achar, você só tem gato. Aí você tem você não quer mais gato, o seu gato, último gatinho morreu, você agora quer ter só cachorro. Aí o cachorro vem dessa forma, super alegre atrás de você e você vai achar que ele tem problema. Ele é hiperativo, não, ele é um cachorro. Ao contrário, se você tem um cachorro e não quer mais, ele faleceu e você agora quer ter gato, você chega em casa, o gato não liga para você, você fala, ai, nossa, ele está muito apático. Então, isso é importante a gente conhecer a espécie. Esse cartunista aqui, ele mostra muito bem várias situações, é bem interessante. Aqui, o que que o cachorro faz, o que o gato faz, até a forma de destruição, né? Aqui a gente não quer que isso aconteça, mas o gato alcança lugares mais altos. Então, aí eles estão em desequilíbrio, apesar de que o gato, eu já vi muitos especialistas falando que o gato customiza os móveis, né? Porque ele arranha. Agora tem um tecido que eu achei bem interessante, que é daqui a pouco eu lembro, que eles não conseguem afiar, eles já estão desenvolvendo algum tipo de suede. O suede eles não conseguem afiar. E é interessante para o gato colocar alguma coisa, caixa de papelão, um arranhador que ele goste. Né? E o cachorro, muitas vezes ele faz esse tipo de coisa porque ele está sozinho, né? Então não tem o que fazer e acaba destruindo também para chamar atenção. E a linha Zoo Quântica, elas são 18 produtos e 5 em gel, que eu achei muito bom porque é importante a gente ter em gel, porque muitas vezes o animal, além de problema comportamental, ele já está tomando um monte de medicação. Então, mais uma, a pessoa ainda fica assim, mas ele aguenta, então fica mais complicado. Então, foi uma boa sacada da Fisioquantic colocar esses 5 produtos, até me perguntaram quais que eu achava interessante colocar em gel. Eu falei o que achava, eles até fizeram o que eu sugeri, né? Então, foi bem interessante. Então, aqui a gente pode usar em gato, cachorro, até em hamster. Então, qualquer espécie, só que aqui é uma gotinha, né? Um gelzinho bem pouquinho. Então, vai depender que a gente vai conversar. Então, aqui a linha ela é bem ampla. Então, a gente tem medo de fogos, medo de tempestade, latido excessivo, tristeza, hiperatividade, aceitando um novo animal, traumas, preguiça e desânimo, estresse, coprofagia, indisciplina, indisposição para brincar, apatia e cansaço, comportamento compulsivo, que a gente tem bastante também, falta de apetite, conforto e bem-estar, ansiedade e lambedura. Alguns desses nomes é bem fácil, né, de identificar. Você às vezes até foi feito para o próprio tutor já escolher de cara, né?
mas está no ponto de venda e pedir. Mas alguns a gente tem que explicar um pouco mais e eles têm eles até abrangem mais do que tá no nome, né? Então, tipo, tem alguns que aceitando o novo animal, serve para um monte de coisa. Serve para um novo bebê, serve para uma pessoa que chegou em casa para trabalhar, um novo funcionário, uma pessoa que vai morar com a pessoa, às vezes a moça casa, ou, sei lá, ou vai morar numa república e leva o seu animal. Então, qualquer mudança nesse sentido, ter mais gente para ciúme, quando eles têm muito ciúme do tutor. Então, apresentação. Olha, aqui a gente tem gel, que é medo de fogos, porque você pode passar de hora em hora, mas o que eu tenho que falar já agora para eu não esquecer? Medo de fogos e tanto tempestade, todos eles, não é para quando vai acontecer no final de ano os fogos, não é sempre, é como a tempestade. Tem gente que me perguntou assim: ah, mas aqui na minha cidade não está tendo chuva, não tem tempestade agora, nessa época. Não, mas você já tem que preparar bem antes. Agora, medo de fogos é para usar agora, já era para ter usado o seu animal. Porque às vezes tem uma partida de futebol, tem alguma outra coisa, então medo de fogos é um tratamento bem longo. A falta de apetite, a gente vai ver, eu testei de uma outra forma, um gel, que muitas vezes o animal debilitado, se você usar uma gotinha pequena, de hora em hora, ele melhora, ele volta a comer. Eu tive essa boa experiência aí, que realmente estava complicado, eu vou falar no final. O estresse é uma coisa que se o animal está sofrendo estresse é direto. A ansiedade, que tem assim, ansiedade de separação, quando o dono sai e eles ficam. E traumas que todos eles, ou você adquiriu um animal, seja de onde for, ou comprado, ou doado, ou resgatado, que seja, você use o trauma. O trauma, se você não sabe ainda, eu vou usar de comportamento traumas, é excelente. Eu falo que ele é os 5 estrelas aí da linha. Então, o medo de fogos chama-se fonofobia. Então, é um medo incontrolável. Eles sentem terror, uh, assim, não só de fogos, mas de barulho alto, né? Então, dá insegurança, às vezes ficam agressivos ou ficam deprimidos, se urinam. Eles, nesse desespero de buscar abrigo, muitos fogem no final do ano. Então, é bem complicado. Então, o que ele vai promover? A coragem, a autoconfiança, calma e tranquilidade. O que a gente indica? Que é para as festas de finais de ano, que nem eu falei, campeonatos, animais com barulho constante, você tem uma obra do lado da sua casa, ou de um apartamento, um prédio está construindo, reforma no seu prédio, ou na sua casa, é bem interessante. Esse é um cachorrinho nosso, ele também tinha medo, só que assim, infelizmente, eu não tinha linha quando ele já morreu velhinho, né? E a gente fazia, isso aqui também é bem interessante, essa amarração no final do ano, isso pode fazer no momento mesmo, e a gente usa sempre pano bem molinho, ou uma malinha, ou um lençol velho, bem macio, e também dá bastante efeito. Tem gente que coloca algodão no ouvido, e sempre dá carinho para esse animal. Mas o medo de fogos ele tem que estar já sendo usado já. E tem alguns CDs até que tem barulho de fogos, tem gente que usa isso para tentar dessensibilizar. Ou então, quando o animal é mais novinho, quando tiver barulho de fogos, a pessoa faz festa, dá um brinquedo, inventa alguma coisa para ele não ficar com medo. Medo de tempestade são os ruídos impactantes, que um trovão chega sem ninguém esperar. E eles causam reações terríveis, porque também vale lembrar que a audição dos animais, né, dos cães principalmente, é muito maior do que a nossa. Então, o desconforto que a gente sente neles é 1000 vezes mais. Então, e também acontece um acúmulo estático nos pelos. É uma explicação que também alguns pesquisadores chegaram a essa conclusão. E o que acontece? Eles sentem como se fosse um choque com o barulho. Então, por causa dessa pressão, que não só tem a tempestade, mas você tem uma alteração de pressão. Então, o acúmulo estático nos seus pelos é uma explicação provável também, além do som. Cães de grande porte também e aqueles de pelo longo duplos acumulam eletricidade estática, que nem quando a gente põe a mão em alguma coisa e
quando a gente veste um suéter, ou então leva um choque na porta do carro, eles sentem isso, se a gente não está usando sapato de sola de borracha. Esse especialista de comportamento, ele relatou isso também, esse problema. Então, ele é um medo desgastante. Trovões, chuva, ele causa estresse, problemas comportamentais, eles ficam vigilantes, não param, andam para lá e para cá, ou às vezes se escondem, agressividade, desconfiança, dificuldade de entrosamento, ele se isola muitas vezes, e aí o que acontece? Taquicardia, aumento do batimento cardíaco, salivação, vômito, e assim, né, até diarreia, no caso mais terrível. Restaura o equilíbrio e a harmonia e promove a calma. E fora o que a gente está vendo, né? A descarga de adrenalina aí é muito alta. Então, a gente usa nas tempestades e ventanias, mas como eu falei, não é quando vai chover, é sempre. Até ele começar a melhorar essa situação. Você pode usar tanto com medo de tempestade, com o medo de fogos, o trauma junto também, porque isso deve ter vindo já bem lá, até dentro da barriga da mãe. Latido excessivo. Ele é indicado para animais que já está no nome, né? Latido excessivo, lá tem muito, ou gatos que miam muito, apresentam ansiedade, excitação, insegurança, promove a confiança, conforto e tolerância, calma, serenidade e controla também as manifestações para chamar a atenção dos donos. Então, ele é indicado para latidos excessivos e cães ditatoriais, aqueles que ficam em volta da, 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 da bacia da comida, não deixa ninguém chegar perto, né? Tanto que eu pus um pincher aqui, né? Mas também não é só quando ele late muito, isso aí é direto, vamos ter que dar até melhorar. Tristeza. Aqui são animais tristes, muitas vezes a gente vem de resgate, né? Eles não brincam, eles não são receptivos, e ele vai controlar as emoções negativas, vai dar uma motivação e uma alegria. Aqui a gente também pode associar o traumas, né? As indicações é perda do tutor, perda do outro animal que ele convivia, abandono dos resgatados, também interessante, mudança de ambiente e animais que sofreram maus tratos. Então, ele é bem interessante também de se usar. Melhor ainda se conseguir utilizar com traumas. Hiperatividade. Então, assim, hiperatividade, a gente vai entrar bem na questão do ali da raça, do ambiente, porque aqui na minha cidade hoje a gente tem bastante border collie, às vezes border collie de apartamento, é um cachorro de agility, é um cachorro que eu sempre dou esse exemplo. Ele é um cão de trabalho, e cão de trabalho precisa trabalhar. O pastor alemão é um também, que é um cão de trabalho. Então, o border collie ele faz o trabalho de 8 homens no pastoreio, no gado, até das ovelhas também. Então, o animal ficar confinado no apartamento, ele não é hiperativo, ele está num lugar inadequado, né? Mas aqui, se for uma hiperatividade mesmo, real, animais com excesso de energia, impulsivos, eles não ficam quietos, podem ser até agressivos, se agitam sem estímulo, correm atrás do rabo com frequência, não obedecem como. Eles são os desobedientes também. Comportamento destrutivo, ele vai equilibrar essa energia, né? Só que aí também tem que passear bastante com o animal, se puder fazer agility melhor. Então, as indicações: animais que destroem objetos de forma compulsiva, que aí você também pode dar o de comportamento compulsivo, cães ditadores, os que estão sempre alerta, animais de raça de trabalho, se eles estiverem em lugar inadequado, border collie, pastor alemão, pastor de malinois, labrador e os mestiços dessas raças. Esse aqui foi um dos que eu testei, eu vou mostrar um filmezinho, né? Ele é sensacional, é um dos que eu gosto bastante. Então, muitas vezes a gente não está esperando colocar um novo animal em casa, né? Não se programa, né? Assim, eu já tive situações em casa que a gente não tinha um convívio pacífico. Acabava tendo que deixar um na frente, outro atrás, que antigamente a gente acabava, quando não tinha ONG, a gente às vezes resgatava, e era animal adulto, era um pouco mais difícil e eles tinham suas afinidades, né? E agora, com aceitando o novo animal, a gente já tem uma outra ferramenta para nos ajudar.
Então, ele é feito para dificuldade de aceitar um novo animal, uma criança, que gera um desconforto emocional em ambos, né? Tanto na criança como no outro animal. Ele vai trabalhar a aceitação e a insegurança, melhora o sentimento de inferioridade. Ele vai achar que tá, ele fica triste, vai achar que está ficando de lado, né? Então, assim, como eu falei, a aceitação de um novo animal, um bebê, um morador, um funcionário. E ele é bem para animais ciumentos e animais que frequentam creche, que aqui é o Way, é um clientezinho, que é aqui com os amiguinhos sem problemas. E aqui é a minha nova a nossa nova moradora, ela chegou, né? E a outra cachorrinha que vocês já devem conhecer, que eu já fui em várias aulas, ela ficou um pouco, ela tem uma índole muito boa, ela não atacou, mas a gente percebeu que ela ficou muito assim, ressabiada, meia tristinha, meia na dela, embora eu priorizei ela do que a outra, sempre brincando com ela, falando com ela. Aí, olha, foram uns dias que eu comecei a dar o aceitando o novo animal, porque eu não estava programada de receber essa outra bebê, e resultou numa coisa muito legal, porque na verdade eu acabei colocando a nova bebê porque ela estava muito sozinha, ela acabava brincando com o gato e o gato não gostava dela, porque é uma gata que não tem muito jeito, ela é meio bravinha, ela foi resgatada, a gente não nem tentou nada porque ela era muito pior do que ela é hoje, né? Mas aí a gente conseguiu com que elas ficassem brincando. Hoje elas brincam e assim, uma se preocupa com a outra. Se uma chorar, a outra vai ver o que que aconteceu. Opa, deixa eu voltar aqui. Vai ver o que aconteceu. Elas brincam de cabo de guerra e é uma realidade que a gente de repente acontece mesmo. A gente não está preparado e aparece e a resposta foi até muito rápida. E o trauma, que esse daí eu dou 5 estrelas, porque é para situações pós-traumáticas ou que provovam desequilíbrio emocional. Animais com a síndrome do abandono, que é aquele que o tutor sempre fica junto, vamos supor, ele começou a fazer um home office, mas de repente ele vai ter que sair para trabalhar, ele não vai, ele vai acabar achando que está sendo abandonado. Ir ao veterinário, indicado para andar de carro, tem uns que não gostam. Ele equilibra, dá o equilíbrio energético de traumas e feridas psíquicas. Indicações: perda de tutor, perda do animal que ele convivia, abandono, mudança de ambiente, animais resgatados que sofreram maus tratos, agressividade, muitas vezes a agressividade é por medo, trauma, de filhotes, medos, todos os medos, e todos os comportamentos que têm algum componente de trauma. Pós-tratamentos prolongados, quimioterapia, ou às vezes o animal tem que ir todo dia na clínica aplicar uma injeção, então, pós-cirurgia, ou ele tem que fazer várias vezes exames de sangue, então isso ajuda, ele ajuda bastante. Esse aqui é o nosso Paçoca, esse cachorro ele usou, ele ainda usa, ele foi resgatado, a pessoa adotou, a gente depois foi saber da história dele, ele era de um canil aqui de Cubatão, o canil municipal, que na época era muito ruim. Ele disse que ele sofria de aquela dermatite de lambedura, e só que quando a pessoa adotou, ele já estava bem, mas ele tem ainda alguns medos, algumas coisas, mas ele é ativo, ele é todo musculoso, então hoje ele faz agility, e nesse final de semana ele pegou o segundo lugar. Então é um cachorro que, assim, não é só o floral, a tutora, eles adoram ele. Ele trabalha, ele gosta de correr, ele gosta de passear. Então, esse é um trabalho também muito legal, quando é feito para animal resgatado, que tem um passado difícil. E, assim, ele pode ser hiperativo, mas ele também tem muitos traumas, ele tem medos ainda, a gente trata, mas ele faz o agility, ele não se incomoda com os outros animais. Então, é um caso de sucesso, que a gente ainda está trabalhando, porque os traumas muitas vezes são muito arraigados no animal. Preguiça e desânimo são animais
apáticos, sedentários, com excesso de pelo, humor oscilante, autoestima e bem-estar comprometidos. Ali ameniza esse desequilíbrio, aquele animal bem preguiçoso, que às vezes precisa perder peso e não sai do lugar, né? Eu fiz até a nossa bulldog aí. E como complementar no tratamento da obesidade, a oscilação de humor, que é aquela tendência à depressão, que só dorme, é bem interessante também. Estresse, eles são para animal, o nome está falando, que vive um estresse crônico, né? Eles são nervosos, deprimidos, com medo, demonstram incômodo, mas e não manifestam curiosidade de nada, não reagem e reagem com exagero ou toque, né? Qualquer coisa eles já ficam meio, já saem correndo. E cavalos que roem madeira, né? E também os que têm aerofagia, que ficam mordendo o ar. Ele reajusta e reequilibra as emoções e a disposição física. As indicações: animais que nunca relaxam, tem animal que é aquele sempre alerta. Auxiliar no tratamento das cardiopatias, a gente sabe que ajuda, dermatites, endocrinopatias, é bem interessante associar. Aquela inflamação das glândulas radianais é bem interessante, porque eu tenho visto que os animais mais estressados são os que têm maior problema com essas glândulas, porque elas são feitas para demarcar, para lubrificar as fezes e para demarcar território, então aqueles que são mais nervosos, eles vão estar sempre estressados, isso aí tem uma inflamação, tem é bem forte essa associação de estresse com a inflamação dessas glândulas aí. Coprofagia. Animais que têm o hábito de ingerir fezes, né? Então, é um motivo comportamental de chamar a atenção do tutor. Ele vai trabalhar essas causas emocionais. Ele vai trazer equilíbrio, paz e promove bem-estar. Animais que ingerem as próprias fezes ou de outros animais da mesma espécie ou de outra. Aí é uma coisa mais complicada, porque você tem que ver se não tem verminose, deficiência nutricional, você vai ter que fazer um trabalho de comportamento com ele, você tem toda uma regra de não catar sujeira quando ele vê, ou então você coloca o vinagre de álcool, alguma coisa, o vinagre mesmo nas fezes, para ele quando tentar pegar. Então, assim, ele vai trabalhar a, a parte emocional. Ele muitas vezes tem animais que, infelizmente, são resgatados e às vezes o lugar onde eles defecam eles comem, então eles acabam não sendo, não sabe a diferença, outros que passaram muita fome, então tem que ver tudo isso, mas ele vai dar esse equilíbrio, pode se for resgatado o animal que sofreu muito pode associar com traumas também. Aqui em Guarujá a doutora Clarissa tem muito sucesso também, já usou esse de coprofagia, ela tem alguns casos de bastante sucesso com os animais que ela atende, né? Então, eu gostaria que os colegas veterinários mandassem para a gente, né? Lógico, as dúvidas que tiverem e os casos de sucesso com qual o frequencial que usa mais, qual foi, que às vezes você pode usar para uma outra coisa que é parecido, que nem às vezes você pode usar o, a indisposição para brincar para outra coisa que nós vamos falar. Então, assim, às vezes você pode associar até com várias outras coisas. Indisciplina, são aqueles cachorros que não obedecem ou nenhum animal bem disciplinado, né? Bem destruidor, que eles não aprendem a fazer as necessidades no lugar certo, eles são imaturos, ele vai promover a harmonia e o equilíbrio estimulando o bom comportamento, vai trazer calma e estabilidade emocional. Então, são indicados para animais com dificuldade de receber comando, dispersos, carentes, inseguros. Você pode também associar esse com o de hiperatividade. Aqui a Whey também, ele já destruiu tudo aqui, mas está indo bem. Indisposição para brincar. São animais que ficam bem quietinhos, eles têm um sofrimento emocional, desequilíbrio nervoso. Ele é utilizado quando ele tem nas manifestações cardíacas, que ele não brinca, ele não tem mais interesse, porque para ele às vezes é melhor ficar quieto, né?
auxilia o resgate, auxilia a resgatar o interesse de brincar e interagir. Esse eu testei com uma cachorrinha velhinha que nós tivemos e realmente ela voltou a brincar, ela parecia um filhote. Então é bem interessante para os bichinhos cardíacos também. Ou algum que você adotou, que tem, às vezes, o animal é tão maltratado que ele não sabe nem brincar, ele não sabe o que é isso, né? Então, animais de resgate que nunca brincaram, animais com medo de interagir, e auxiliar no tratamento das cardiopatias. Apatia e cansaço. Esses têm três nomes, né? Que são muito parecidos: preguiça e cansaço, apatia e cansaço. Então, assim, mas cada um é para uma função. Animais com apatia e sensação de cansaço, desânimo, sofrem com desequilíbrios. Aqui o desequilíbrio é respiratório. Equilibra e traz vitalidade. Auxilia nas patologias respiratórias das aves, dos felinos. E é legal a gente dar antes de mudança de estação. Verão, primavera, mas a de primavera, às vezes a primavera nem tanto nem o verão. Seria mais outono e inverno, que aí já começa essa mudança climática aí, eles com mais umidade, com mais chuva. Então, é bem interessante, porque as aves e os felinos, eles sentem mais esse tempo mais frio, né? Comportamento compulsivo, esse aqui a gente vê bastante, são animais que sofrem emocionalmente, têm humor reprimido, têm raiva e irritabilidade. São ações, o que eles fazem? Correm atrás do rabo, tem tutor que acha bonitinho, mas não é, isso é sério. E eles correm sem propósito, né? A causa é estresse, ansiedade, frustração, não tem o que fazer. Ele fica procurando alguma coisa e ele acaba correndo atrás do rabo. Ele vai trazer equilíbrio mental e energético. Indicação: para todos os tipos de compulsão. E a gente vê muito hoje: alimentar, lambedura, andar em círculos, correr atrás da cauda. Lógico que esse correr atrás da cauda, a gente tem que descartar patologias neurológicas, aquelas marchas que eles andam sem parar, também você pode até usar esse, mas não é só isso. Aves que arrancam a pena, auxilia no emagrecimento e nos distúrbios digestivos. Aí você pode usar também junto o estresse, que é bem interessante também. Pode usar ansiedade, você pode juntar também quando o problema for bem grave. E o de lambedura, se for lambedura. Porque a lambedura tem o de lambedura, mas a gente pode associar também com comportamento compulsivo. Falta de apetite. Esse aqui foi bem interessante. São animais com desequilíbrios alimentares, que não querem comer, por causa de mudança de rotina, passam muito tempo sozinhos, ou até em patologias graves. Foi onde eu usei. Reequilíbrio de perdas energéticas envolvendo hábitos alimentares e energia digestiva. Então, a gente tem que diferenciar principalmente falta de apetite com problemas odontológicos. Na falta de apetite, simplesmente eles viram a cara e não tentam comer. Quando eles têm problema odontológico, eles tentam e parece que tem medo do alimento. Então, aí você tem que saber diferenciar isso aí. A indicação: animais que só se alimentam às vezes na presença do dono, quando você vai trocar a alimentação. Importante nos felinos, que a gente usa nas doenças crônicas, cardíacas, renais, os diabéticos que às vezes entram em cetoacidose, é bem interessante, e problemas digestivos. E o melhor desse é que ele tem gel. Então, se ele não está comendo, é melhor usar o gel, porque se você começar a pôr, já deve estar tomando algum medicamento, e aí você colocar mais gota, mais coisa, ele pode até vomitar com tanta medicação. Então, o interessante é que o gel você pode passar até de hora em hora, não tem problema. Conforto e bem-estar. Esse é bem interessante porque ele ajuda nas habilidades energéticas, ele vai dar conforto e bem-estar, né? E resgata esse bem-estar, modula o mecanismo de defesa, é um tônico energético e imunológico. Então, quando você adota ou compra, você adquire um animal, um filhote que não pode ainda ser vacinado, e nem desvermifugado, você pode usar bem isso e depois continuar usando. E sempre não esquecer do traumas.
porque ele é um tônico, então vai auxiliar bastante em patologias virais, bacterianas, antes e pós-cirurgias, também é bem interessante. Quando vai mudar de ambiente, que eles às vezes ficam um pouquinho receosos, estressados, que daí você pode pôr também o estresse, e animais resgatados. Ansiedade, e você pode usar junto com o da lambedura também. Animais ansiosos, nervosos, impacientes, desatentos, que ficam atrás. Esse aqui, ele está esperando o dono chegar. Aqueles animais que têm até a ansiedade de separação. Angustiados, com tendência a doenças alérgicas, promove o reequilíbrio e a hipersensibilidade, da hipersensibilidade energética. Então, ele é muito ativo, né? E também ele é indicado na síndrome da ansiedade de separação, Sassa, que a gente teve muito isso, porque na época da pandemia muitos animais foram adquiridos e as pessoas ficavam em casa ou em home office e depois tiveram que começar a trabalhar. Ele é utilizado nas dermatites alérgicas, nas crises convulsivas, porque às vezes é por ansiedade, você pode melhorar bastante, nas lambeduras, na compulsão alimentar, que às vezes é ansiedade, animais que urinam quando o tutor chega em casa, de alegria, são muito ansiosos. Então, a gente pode, vocês podem ver que a gente associa até com animais que já têm outros problemas, né? Lambedura. Então, esse da lambedura é bem legal, você pode associar com o da compulsão, porque como o nome está falando, são animais que têm o hábito de lamber as patas, que é como se roesse unha, ou outras partes do corpo, de forma compulsiva, é um tipo de compulsão. Só que nessa parte, a gente tem que ver a parte neurológica sempre. Às vezes ele lambe porque ele tem uma sensação de formigamento, tem que ver isso aí também. Então ele sente como se tivesse a pata adormecida, ele não tem o que fazer, ele morde, ele lambe. Normalmente é nessa região onde está a dermatite por lambedura, é nessa região que eles estão, que está a atadura, porque quando eles às vezes lambem entre os dedos, também pode ser esse caso de ansiedade, de lamber, de compulsão. Mas às vezes a gente tem que também avaliar o que tipo de material a pessoa usa em casa de limpeza, porque às vezes eles acham que não é nada e o bichinho pisa e ele lambe para se livrar daquele produto que arde, né? E causa lesão. Então, eles apresentam coceira, tiques nervosos, eles podem apresentar doenças de pele, ele vai promover a sincronização da energética da pele. Então, vai melhorar essa situação. Ele vai auxiliar nas dermatites psicogênicas, que essas são as de lambedura, e as alérgicas. E, como eu falei, vamos descartar as causas físicas, como dor de adormecimento e presença de ectoparasitas. Por quê? Às vezes o bichinho tem pulga e ele começa a lamber a parte perto do rabinho, né? Os veterinários sabem disso, que é a DAP, dermatite alérgica picada de inseto. Antigamente falava pulga, mas hoje a gente pode ser qualquer inseto, né? Então começa a ter uma falha de pelos nessa região, né? Então a gente tem que ver tudo. E aqui vamos ao nosso caso clínico. Eu trouxe esse aqui, é relativamente novo. Então é o Chope, e esse gatinho é da minha prima. Ele teve uma cistite por obstrução urinária e insuficiência renal aguda. Foi muito assim desafiador esse caso. Então, ele começou com uma cistite e aí, por a pessoa trabalhar, ainda demorou um pouquinho para fazer o ultrassom. Olha, isso aqui branquinho, tudo isso é cálculo. Detalhe, ele é macho. Isso aqui é uma bomba prestes a explodir. Por quê? A uretra dos gatos é muito fininha. E se fosse fêmea não tinha tanto problema. Teria, mas não ia ter. E uma obstrução na uretra peniana é urgentíssimo, tem que fazer cirurgia voando. E a gente acabou marcando, mas antes disso a gente fez. Quando a gente fez esse raio-x, que ele começou. Isso aqui é o pênis, tá vendo? Cheio de pedrinhas. Então, foi um procedimento bem difícil, nós tivemos que fazer cirurgia. O pênis foi preservado, a gente conseguiu retirar todas as pedrinhas. Esse gato não bebia água, por isso que a hidratação é super importante. Hoje a gente arruma uma fontinha de barro, então ele bebe toda hora. O problema é para vocês verem que
é multifatorial. Ele é um gato mais briguentinho, mas se dá bem com as outras gatas, e ele é um pouquinho mais ciumento, né? Então, isso aqui, a gente marcou a cirurgia e ele, o que que aconteceu? Ele, no dia, eu ia fazer de manhã, não ia fazer à tarde, no começo da tarde, de manhã ele já obstruiu, já não fazia mais xixi. Aí foi emergência, aí nós fizemos a cirurgia. Então, aqui, ele estava antes da cirurgia com 2 de creatinina, a ureia estava alta também. Isso aqui foi no pré-operatório. Essa relação proteína-creatinina estava 2,5, estava muito alto, normal é 0,5, que isso aí a gente vai ver que ele já vai estar com proteinúria, proteína na urina. E como foi feito o tratamento? Foi feita a cirurgia, o pós-operatório foi bem delicado, teve fluidoterapia, antiemético, protetor gástrico, protetor hepático, anti-inflamatório, antibiótico, o Renavast, que é um, é um nutracêutico excelente, é importado, e acupuntura. A gente fez tudo que podia fazer, não tinha mais o que, né? Então, ele, graças a Deus, respondeu bem. Ela não tinha condição de internar esse gato, então eu ia uma vez por dia, às vezes duas, para ver como é que ele estava, fazia fluido subcutânea, e só que a diferença foram os frequenciais, além dessa, foi que eu percebi. Porque como não tinha condição de fazer a fluido intravenosa, o que acontece? Às vezes as pessoas falam que não funciona tão bem. Nesse caso funcionou, porque a gente usou também os outros frequenciais. E ele estava, quando ele saiu da cirurgia, lógico que tinha um pouco de sangue, mas depois a urina começou a ficar branca. Então foi um problema. E aí a gente começou a fazer o tratamento com os quânticos também, com os frequenciais. Então, o que que nós usamos? O filter gel, uma gota a cada hora, até a hora dela dormir. O Aliment Vita Gel, uma gota 3 vezes ao dia, para poder nutrir esse rim. A falta de apetite, porque ele também não estava comendo, ele chegou até a vomitar, e aí a gente começou a fazer uma gota a cada hora. O Digeres também, só que aí foram gotas mesmo, 4 gotas 4 vezes ao dia. Então, o que me surpreendeu foi a falta do apetite, que ele logo voltou a comer. Que encaixa bem aqui na nossa aula, né? E o filter, todo animal com problema renal, ele dá uma qualidade de vida que vocês nem imaginam. O Aliment Vita, porque é frequência de placenta, e o rim, ele é um órgão bem vascularizado. Então, foi também a diferença, né, toda que fez, além do protocolo anterior. E o que eu queria falar é que a tutora ama muito o gato, né? Então abraçou a causa, né? Porque se não fosse dessa forma, ele ia ter que ser internado. E ia ter que pedir para alguém da internação fazer o favor de passar esse GES, e às vezes a pessoa não acredita, e aí não tem muito o que fazer, né? E aí, no final, a gente conseguiu baixar essa creatina para 1,7. No final, não, logo depois. Aí tem algumas alterações aqui de fosfolatase alcalina. A ureia baixou para 43. E aí o cálculo a gente mandou fazer era de oxalato de cálcio, né? Então a gente já fez um manejo nutricional disso aí também. E depois acho que depois de um mês mais ou menos, a gente repetiu os exames, a creatinina estava normal, 1,4, e a ureia também estava 40. Então, isso é um caso bem complicado. Ele poderia ter morrido, eu expliquei, mas graças a Deus deu tudo certo, né? E a gente se empenhou muito e a gente conseguiu salvar. E aqui é o antes, olha como ele estava desidratado, e o agora. Agora o problema é não deixar esse bichinho engordar, porque está bem fofinho, que aí nós vamos ter outros problemas. Mas ele ficou nessa situação. E como é que a gente vai utilizar? Eu sei que já tem pessoas que já sabem, né? Mas pequenos animais, aves, roedores, uma gota
no mínimo, 2 vezes ao dia, no mínimo, vai depender. Equinos, caprinos, bovinos, você pode pôr uma quantidade de gotas que embeba o assoalho bucal. Recipiente de 500 ml, você pode usar 50 gotas. É sempre 10% dos 200 ml, 20 gotas, 100 ml, 10 gotas, 50 ml, 5 gotas. Se for direto na boca, pode pôr uma seringa, colher de plástico. Lembrando que ele é frequência dependente. Olha o que nós fizemos no caso clínico. A gente não aumentou a dose do frequencial, a gente aumentou às vezes a frequência, de hora em hora, até o horário da pessoa ir dormir, isso que eu normalmente faço. E aqui a gente fez mais ou menos um esboço, né, de como a gente pode fazer. Miniatura é até 3 quilos, pequeno porte de 4 a 10, isso tem narração. Porte médio, grandes e gigantes. Então, na miniatura, 3 gotas, pequenos 5 gotas, médio 10 gotas, grandes e gigantes, 15 gotas. Filhote, 1 gota. Se for muito pequenininho, vai ficar 1 gota mesmo. Aí, dependendo do que ele vai crescendo, tem que ser a quantidade que embeba o assoalho bucal. Não deixar próximo de celulares e nem de produtos eletrônicos. Acho que a maioria até já sabe. E aqui é como a gente faz. Pode ser direto na boca, elas adoram. Essa aqui era quando ela chegou, a Chante. E na seringa, eu gosto muito de dar na seringa. Eu não gosto muito de deixar no pote, porque eles têm que beber aquela quantidade toda, né? E às vezes a gente não sabe. Eu prefiro dar ou gel ou direto na boca. E aqui complementando. Então, o que a gente pode fazer? Nos cardíacos, a gente pode usar em disposição para brincar, mais ansiedade. Nos problemas respiratórios, apatia, cansaço e estresse. Problemas dermatológicos, ansiedade, estresse, lambedura e compulsão, se for por lambedura. Se for só dermatológico, você pode usar ansiedade e estresse. Problemas endocrinológicos, estresse, obesidade, preguiça e desânimos. Problemas renais e das vias urinárias, traumas e estresse. Animais idosos, trauma, tristeza, indisposição para brincar, apatia e cansaço, aí vai depender do caso. Animais jovens, trauma, conforto e bem-estar. Problemas imunológicos, conforto e bem-estar. Problemas digestórios, preguiça e desânimo, falta de apetite, tristeza, porque às vezes ele não come porque ele está triste, está bem para baixo, né? Oncológicos, trauma e tristeza, é super importante isso. Misturar florais? Pode, até pode. Não tem equivalência com outra, ela não tem equivalência com outra linha de produto. Ele é diferente, ele não vai ter, por exemplo, o respiram seria o mesmo da tristeza. Não, você pode até associar, é interessante, mas não é. Eles são frequências dependentes, os animais de grande porte, foi como eu falei, usar no assoalho bucal ou em gel. Animais agressivos, trauma, aceitando um novo animal, um novo amigo. Estresse, Animais ciumentos, trauma e aceitando um novo animal. E indisciplina. Medo exagerado, não direcionado, trauma. Medo direcionado, barulhos altos, medo de fogos. Medo direcionado à tempestade, trovões, chuva, de vento, medo de tempestade. E aqui é o que a pessoa já conhece esse vídeo, ela adora os quânticos, agora já está grandona, que é aquela que eu mandei no começo, isso aí foi quando ela chegou. Ela tomou os traumas, ela tomou conforto e bem-estar. E é isso que eu tinha para falar com vocês. Estou aberta às dúvidas, o que vocês quiserem. Muita gratidão aí por ficarem aqui comigo nessa segunda-feira, né? Eu agradeço imensamente ao Grupo Fisioquantic e a vocês que estão assistindo, né, pela oportunidade. E reforço mais uma vez, quem tiver casos, quem tiver sucesso com essa linha ou até com a outra, manda para a gente também. Além das dúvidas que a gente está sempre aberta a ajudar no que a gente puder. A primeira, a Ana Maria, ela colocou assim: Boa noite. É, o que indicaria para dois cães, uma Golden fêmea
que fazem buraco no jardim, estragam as plantas. As plantas moram no sítio. Olha, aí é aquele negócio, né? Indisciplina, hiperatividade, e também é importante, tem que arrumar um brinquedo para eles brincarem, porque, aliás, esse Golden são os cães que eles escolhem para farejar droga. O cão compulsivo, obsessivo por alguma coisa, são os que eles escolhem. Então tem que dar trabalho para ele fazer. Além desse daí da hiperatividade, os indisciplinados, indisciplina. Eu acho que seria mais ou menos esses aí, mas tem que dar trabalho para eles, basicamente. Perfeito. Doutora, para Husky siberiano, que eu sei que eles É, são muito. Eles gostam de uivar, eles conversam bastante. O latido excessivo encaixaria para eles? encaixaria, mas você pode ver que é uma característica dele, né? É É, isso que a gente tem exatamente. que. Ele é um cão de matilha, ele, né? Vem lá dos lobos, né? Então é isso que a gente também mais ajuda, né? Perfeito. É, tem uma. Pegar aqui. Doutora, a Marta pontuou aqui. Doutora, minha cachorrinha tem 14 anos, já teve um AVC Hum. e agora está apresentando estrangulamento da glote, dando sempre a impressão que está engasgada ou sufocando. Poderia dar uma orientação? Assim, eu não sei qual que exame que ela já fez. Normalmente, isso aí, às vezes, eu não sei se esse é o diagnóstico, mas eu gosto muito do Cardinalis. Aí já é da outra linha. Aí entra com aquela parte toda cardíaca, corcomande, aí tem bastante coisa, tem até o magnésio, tem bastante coisa. Agora, eu não sei se é a glote que está estrangulada ou se essa tosse, se teve AVC, provavelmente ela teve um pico de pressão, alguma coisa assim, né? Precisava de mais exames para a gente falar. Mas eu gosto muito do Cardinalis. Eu daria o Cardinalis assim, porque aquela coisa que parece estar engasgada, essa tosse, às vezes é o coração que aumentou. E ele, na verdade, ele sensibiliza os brônquios, aí começa a dar aqueles ataques de tosse. Não sei se é o caso, mas aí precisava de mais o diagnóstico do veterinário, exame assim, para a gente ver direitinho. Perfeito, doutora. Doutora, o cachorro tem pânico de andar de carro. Qual seria um floral indicado? Traumas, o traumas. E assim, o que que você pode fazer? Dá o traumas, vai dar direto. Eu acho que tem gel, não, traumas tem gel, eu nem vi ali. A gente acaba esquecendo que a linha é tão grande. Passar mais vezes, dá bastante vezes, e sempre, né? Não só quando ele for andar de carro. O que que acontece? Se você começa a colocar ele no carro, anda pouquinho, leva um lugar que ele goste, tem que começar a trocar por alguma coisa que ele goste também. Você tem que trabalhar também a parte comportamental. Mas o traumas ajuda. Perfeito. Doutora, Spitz alemão, fêmea, Hum. intestino muito sensível. O que poderia ajudar? Mais sensível assim, solto ou preso, É, aí tem que saber. teria Se que ser fosse mais. assim, aí na verdade tem que ver, você pode dar o traumas também, solto. Eu gosto muito, tem que ver a causa, pode ser uma alergia alimentar, aí tem que ver no veterinário, tem umas rações próprias. Se for alergia, tem o Antilec, que aí já não é dessa linha, e o Correct Do, né? Mas muitas vezes pode ser um problema intestinal mesmo, de intolerância, inflamação, aí tem vários aí da linha que a gente pode ver, mas tem que ver a causa. Parasita também dá, né? Isso. Mas de comportamento pode ser, pode dar o estresse, pode dar o traumas. Então, intolerância a glúten e a carboidrato. O que que acontece? Eu estou vendo o chat também. O que que acontece? A maioria das rações elas têm isso aí. Então, ela vai ter que fazer uma alimentação com um nutrólogo veterinário para que faça uma dieta adequada. E quando sair dessa dieta, se for em algum lugar, pode passar o antileque.
tem que ir direto na causa, aqui já ela falou. Então vai ter que pegar um nutrólogo veterinário para fazer uma dieta legal que ele vai passar bem. E as rações, aí tem que ver. Pegar aqui uma que ficou para trás aqui. A Maria colocou, como relaxar nas brincadeiras? Parece ter um bloqueio. Se É, anima e do então, nada fica querendo brincar. não, fica querendo ou não fica? Como é que é? Ele fica no... Parece ter bloqueio. Se Ah, anima e do nada fica querendo brincar. Não entendi. ou não brinca mais. Ó, como relaxar nas brincadeiras? Como relaxar nas brincadeiras? Ah, Parece ter bloqueio. Se pode ser, anima e do... pode ser o de estresse, né? Estresse, ansiedade, pode ser que ele fique ansioso, aí tem que ver. Uhum. Deixa eu ver. Tenho um bulldog francês e ele lambe muito a pata. O que posso usar para ele? Eu dou ração a... Eu não dou ração há 3 anos. Dou somente comida. Então, aí tem que ver a comida, como eu acabei de falar, ela tem que ser feita por um nutrólogo veterinário para ficar direitinho, porque às vezes a gente acha que está equilibrada e não está. A lambedura, compulsão e estresse, basicamente. E passear com ele, entreter, arrumar alguma coisa para ele fazer. O bulldog é mais preguiçoso, né? Mas o bulldog francês ele é mais ativo. Então tem que passear, tem que arrumar. Hoje a gente vê na internet um monte de brinquedo que dá para fazer em casa. Às vezes coloca alguma coisa com a ração dentro para ele bater e tirar. Tem bastante coisa. Perfeito. Doutora, a questão lá que a gente pontuou agora eu entendi. É brigar. Começa a brincar as brincadeiras e do nada já tá querendo brigar. É estresse, né? Estresse e traumas, né? Vai saber como que era, porque às vezes onde ele foi, onde ele estava, como é que era com os outros filhotinhos, se ele apanhava de algum outro cachorro onde ele estava. A gente não sabe. Perfeito. Um dos pontos, até voltando aqui, doutor, na última pergunta, eu lembro de uma das aulas da doutora, que eu achei muito interessante, a questão que a minha Elaine colocou aqui, da questão das patas, lambedura. Eu lembro que a doutora apontou também que tem que ver a questão dos produtos de limpeza que passa no Sim, chão, né? é, Que mesmo que depois que seca tudo, às vezes fica. fica na patinha, né? Pode ser que É, isso também pode interferir, né, doutora? sim, também. É o que a primeira coisa que eu falo. Ah, mas a pessoa seca bem, mas acontece que tem piso, mesmo com junta, aquela junta seca, que fica às vezes ali, né? Então, é bem complicado. Eu lembro que quando eu tinha meus véus alérgicos, eu usava detergente hipoalergênico, era o que eu usava na casa só. Hoje a gente tem o vinagre de álcool, pode passar com água no chão. É que assim, hoje com a moda do porcelanato, tem muitos produtos que se passa, né? Então é complicado. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui. Meu cachorro Spitz está com 4 meses e não para de morder a família inteira. O que fazer? Não, Ele não então, para. o que que acontece? De 4, já começa a mudança da dentição. Se você for procurar, de filhotinho é um comportamento normal. Tem que dar bastante coisa para ele morder. Brinquedos mil, ossinho, eu não sou tão favorável, mas sei lá, aqueles de nozinho, só para ele morder, não deixa ele comer. Ele tem que morder. Isso aí é normal mesmo. E brigar com ele, quando estiver mordendo alguém que não é, mas assim, se tiver bastante brinquedinho, que o problema é o seguinte. No pet shop, às vezes a gente não vê tantos brinquedos pequenos, que nem essa outra cachorrinha que eu tô tendo agora também tá mordendo. E aí eu fui na seção de gatos. Comprei lá um peixinho de pano mesmo, mas era o tamanho dela. Mas às vezes, que nem um Spitz é pequeno. Às vezes você não acha, né? Algum brinquedo pequenininha, mas assim, bolinha, começa a jogar bolinha para ele. Eles têm que ter atividade. E filhote, essa fase é a fase de morder, porque vai ter a troca da dentição. E importante que eu não falei, não é o assunto da aula, mas nessa fase que você começa até a escovar os dentes, porque ele vai achar legal. Tá com aquela coceira que tá nascendo, tá trocando o dente, então compra uma dedeira, depois passa uma escova de dente própria, pequenininha,
e compra pasta própria para animal, que é super importante você escovar pelo menos uma vez por dia, porque o pessoal leva no pet shop e é uma vez por semana, não adianta. E Spitz, os cachorros com a boca pequenininha, eles logo começam a ter muito tártaro, e aí começa a comprometer a saúde geral mesmo, não é frescura. O pessoal fala, ah, louca, não. Então, veja o horário melhor que você pode ser até na sua última escovação à noite, você escova o seu dente e deixa a escovinha separada do cachorro, escova dele também. É importante. Hoje é uma coisa que a gente verifica que até nos indivíduos, né? Você vê pessoas com uma dentição boa. Hoje você está vendo pessoas com 80 anos com uma dentição que nunca perdeu nenhum dente. Então, tudo é a prevenção, né? Verdade. Ó, hoje é o dia dos Spitz aqui, ó. Minha Spitz tem um ano e 8 meses. Em casa é muito meiga e carinhosa, mas na rua fica latindo muito e nervosa. Tem dificuldade de aceitar as pessoas. O que a senhora indica? Então, é o aceitando o novo animal. Várias vezes. 4 vezes ao dia, umas 3 gotinhas. E assim, porque ele vai comer. E assim, começa a tentar chegar perto. O estresse também, eles são bem estressadinhos, pode dar o de estresse. Mas Isso é isso é deles, doutora? Esse porque estresse? assim, não é um cachorro super, não é igual um pincher, mas eu vejo que eles latem bastante. Eu não tenho Spitz, eu não tenho essa particularidade não sei todas as particularidades da raça, né? Mas a gente está atendendo bastante. Eles são bonzinhos, mas às vezes eles latem bastante na rua mesmo. E essa dificuldade, o que acontece? Uma vez foi o Alexandre Rossi que falou, a gente acaba tendo que ficar com o cachorro muito preso antes de fazer toda a vacinação. Então, quando ele vai para a rua, às vezes ele late até de medo, pode ser traumas, né? Também. Pode dar também, o traumas também, além do aceitando o novo animal. Não, perfeito, perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ó, pessoal, para a questão do link onde adquirir os florais, a Sabrina, que é da nossa parte comercial da Zooquant, que está deixando aqui o WhatsApp para vocês, tá, pessoal? Caso vocês queiram conhecer um pouco mais da linha, se vocês quiserem solicitar o catálogo técnico para vocês conhecerem um pouco mais da linha, pode ser através desse WhatsApp. A Sabrina vai dar todo o suporte a vocês ali, para que você conheça um pouquinho desse universo. Hoje a doutora Ana Paula trouxe um pouquinho da metodologia dela, do trabalho dela com o dia a dia, até mesmo com os produtos aí da Zooquantic, casando com os produtos da Físio. Então, aqui é o dia a dia da doutora. E, pessoal, para quem está aqui na sala, eu sei que alguns já têm usado, pode mandar para a gente os relatos, tá, pessoal? Que a gente vai agregando, vai trazendo as novidades, as atualizações, que eu acho muito importante, né? A gente também tem que cuidar da vida dos nossos pets, né? Nossos companheirinhos aí do dia a dia, que até a gente estava aqui bem na época, a doutora colocou aulas aí referente à questão da pandemia. Foi um momento aí que o pessoal que a gente sabe que teve um boom de adoções de animais, né? Virou muitos parceirinhos aí do pessoal. Então, assim, a gente criou a doutora trouxe várias aulas de ajuda, de tanto não só ajudando o tutor, mas também o animalzinho, porque ele está entrando num universo novo, numa casa nova. Então, houve, assim, a questão de adaptação. Foram aulas incríveis, pessoal. Tá lá no site da Fisioquantic, lá no site da revista, que vocês vão gostar bastante, tá? Doutora, tô vendo aqui, não tem mais nenhuma pergunta. Eu quero agradecer, doutora, mais uma vez, o aceite do seu convite, né, ter vindo aqui. Agradeço demais a sua didática, agradeço aqui os relatos, os seus estudos de casos, que para nós é importante. Agradeço, doutora, também por ter respondido aqui as dúvidas do pessoal. Pessoal, fiquem à vontade no WhatsApp aí da Sabrina, que a Sabrina deixou. Caso surja alguma dúvida, a gente pode ali dar um suporte, tá? A gente tem um canal direto com a doutora também deixou aqui, ó, o Instagram dela, o contato dela, para que vocês possam até mesmo marcar uma consulta, trazer o seu Também, animalzinho para a doutora avaliar, né, doutora?
Então, Assim, às vezes a gente faz até, como às vezes a pessoa já tem um monte de exame, dá para fazer online. Até o conselho de veterinária ele deixa a gente fazer atendimento online. Lógico, não vou ver um ouvido, mas parte de comportamento, com alguma coisa que a gente pode ajudar num tratamento crônico. Já tem os exames, manda os exames, a gente avalia, né? Dá para fazer uma consulta, porque tem caso que é consulta, não dá para. Você tem que esmiuçar muito, né? Então, mas que der para a gente ajudar, a gente ajuda, não tem problema. As dúvidas, na verdade, o que eu falo sempre é que se eu não tivesse resultado, eu jamais usaria e nem indicaria para ninguém. É que assim, eu conheci a fisioquântica no curso de acupuntura, e aí eu fui procurar em Santos e não tinha, aí entrei em contato com a fisioquântica, aí conheci a Vera também, não sei se ela está aqui, mas obrigada por tudo, Vera, e a gente começou a trabalhar. Aqui em Santos a gente tem bastante gente, bastante colega veterinário, bastante gente usando, e às vezes é interessante porque a pessoa, muitas vezes, mas esse aqui eu já fui na doutora tal, que a gente tem muitos médicos também usando, também usei. Então, assim, acredita, às vezes porque já viu o resultado nela própria, né? Então, eu tive esse caso do gatinho, foi bem desafiador. A gente mostrou os exames, que eu acho que é muito importante. No comportamento não dá muita coisa para a gente mostrar. Deu para ver a minha cachorrinha lá com a nova, né? Que realmente eu usei esse frequencial. Mas é importante, quando você usa o frequencial lá da linha da Physioquantic, né? Que não é da Zooquantic, se você puder, se você for veterinário, colocar os exames para a gente provar que realmente funciona. Eu faço uso dos frequenciais e aqui em casa todo mundo, até a nossa secretária, ela ficou no outro dia assim espantada porque ela estava com dor de estômago, passou um antileque e resolveu, né? Lógico que tem que investigar, mas eu só indico porque eu acredito, porque senão eu não jamais faria alguma coisa que eu não acreditasse, né? Então, assim, o que a gente quer? A gente quer cada vez mais a participação de todos, que as pessoas falem o que usou, o que é bom, o que não é. Críticas também a gente aceita. Não, tal produto eu usei e não foi bem assim, porque a gente pode aperfeiçoar, né? E é assim que a gente trabalha. gratidão, mais uma vez, Gratidão, agradeço demais seu carinho, doutora. obrigada Pessoal, por tudo. agradeço a Gratidão. companhia de vocês, tá bom? Gratidão a todos aí, obrigada. Até mais, pessoal.